e se eu tiver aprendido tudo errado? A gente aprende tanta coisa na vida da gente que depois de uma longa caminhada a gente tem que reaprender e começar tudo de novo. E se eu tiver aprendido muito errado? Porque para mim é tão óbvio a questão da Igreja Católica, ser idólatra, das vãs repetições, né? De adorar a imagem, de adorar Maria, que você só pode adorar a Deus. Se as coisas não forem tão óbvias assim, aí eu peguei e disse, cara, eu vou estudar a Igreja Católica. Eu vou pedir alguns livros, vou começar a ler. E o máximo que pode acontecer é eu ver que não tem nada a ver, ver que tem realmente um monte de heresia e largar. E aí isso que eu fiz, né? Eu peguei um livro que, inclusive, o primeiro foi de um pastor protestante da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E esse pastor, o foco dele era acabar com a Igreja Católica. Ele disse que tinha mais raiva da Igreja Católica do que de demônio. Então, ele estudava muito, ele estudava, a biblioteca dele era 40 mil livros, sabe? Ele estudava por pergaminhos, enfim. E ele se aprofundou de tal forma que ele foi parar dentro da Igreja Católica. Então, as respostas que ele traziam era justamente da forma que o protestante entende, que são aquelas respostas fundamentadas na Bíblia. E eu que pensava que a Igreja Católica divergia muito do que a palavra ensinava, eu fui ver que tinha tudo a ver, estava tudo ligado ali. E a sola escritura protestante não era nada mais do que só a minha interpretação das escrituras. Né? Então, cada pessoa tinha uma interpretação, passava aquilo ali de uma forma, mas não tinha profundidade. E aí, quando eu comecei a estudar e comecei a aprender o que era cada coisa, qual era o lugar de cada coisa, qual era o lugar de Maria, o que era a devoção aos santos, a diferença da intercessão para a mediação, enfim, a união hipostática. E eu comecei também a assistir a vida dos santos, comecei a assistir alguns filmes sobre a vida dos santos. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu estava numa religião que eu já estava salva e agora eu olho para a vida dos santos, olho para mim e digo, pronto, estou pretinha no inferno. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa para, né, sair dessa inércia, sair dessa superficialidade que eu vivia. E aí foi quando eu fui, eu fui aprofundando mais nos estudos, e aí foi quando eu olhei para o Marcelo e disse, Marcelo, eu quero ir na missa, eu preciso ir na missa, porque lá é meu lugar.